né, por ter nos convidado para essa tão honrosa oportunidade. Eu sei que é uma igreja de pastores, homens e mulheres de Deus, pessoas que estão aqui, que servem a Deus, e conhecem muito bem da palavra de Deus, então a responsabilidade, ela aumenta ainda mais, mas tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, que está aqui, que atua na minha vida, que está atuando na sua vida, tem algo muito especial para tratar com vocês. Deus me incomodou muito durante o dia, para preparar uma mensagem, e daqui a pouco eu quero entregar, mas antes eu quero dizer para vocês, se nós estamos com 2 membros lá da nossa igreja. Eu falei para ele que ia chamar ele para cantar aqui, mas ele não vai subir para cantar, né? Ele me amola muito no jogo de futebol, porque eu faço muito gol nele, pastor, continuo fazendo gol nele. Esse rapaz está aqui na frente. E o Zé Carlos, nosso irmão Zé Carlos, fica de pé aí, Zé, particular do Zezinho, né? Nosso irmão Alex, são os nossos obreiros que trabalham com a gente lá, fazem um culto simultâneo. Nós temos 10 cultos no mesmo dia, uma vez por mês, e eles são um dos que trabalham com a gente lá, e são bênção de Deus. Então, aqui está o Alex, é um testemunho tremendo de um acidente, mas está vivo porque Deus tem um plano na vida dele, e o nosso irmão Zé Carlos também. Não, são meus filhos na fé, os batizei, estão aqui comigo. Quero que vocês aplaudam a Deus pela vida deles. Deus abençoe. A pastora Giane, né, particular para alguns, Giane, eu conheço quase todos vocês aqui, né? Tem alguns que eu não conheço ainda, estou conhecendo hoje. Mas em particular a Giane, a pastora, ela não veio, porque ela está ajudando lá no culto hoje. Nós temos culto. Eu viria terça-feira passada, mas devido a um imprevisto com o irmão que estaria ministrando para a gente lá, e o irmão que estaria fazendo o louvor, os dois, aí a gente não pôde vir. Liguei rápido para o pastor, mas Deus preparou da gente estar aqui hoje. Irmãos, fazem 10 anos que nós saímos para o ministério. 10 anos atrás eu estava arrumando a minha mudança lá no Jardim Leonel e indo para o Rechã. Esses 10 anos é a terceira vez que nós estamos aqui para ministrar a palavra de Deus. E com muita alegria eu venho com vocês participar desse culto que é para adorar e exaltar o nome do nosso Deus. A Ele, a única razão de louvor e glória. Mas Deus tem me abençoado muito ali no Rechã. Deus tem cuidado da minha família, nós temos prosperado e a igreja tem crescido. Temos muitas lutas, muitas dificuldades como pastor, como cuidar da noiva de Cristo não é fácil, o pastor Nilton sabe muito bem disso. Mas Deus tem nos honrado e a igreja está crescendo e tem sido uma igreja muito abençoada por Deus. Não porque nós estamos ali, mas porque Deus está ali. Então a igreja do Evangelho Quadrangular ali do Rechã é uma bênção, e fica aqui um abraço da pastora Giane, uma oportunidade, ela virá comigo e nós vamos juntos adorar ao Senhor aqui, né? Mas eu fico muito feliz de ver pessoas como Maurício, né? Vou falar assim, Maurício, porque, né? A irmã Filomena, né? Os meus irmãos estão aqui, o Adriano. Tem alguém aqui que eu batizei, irmãos, naquela época? Acho que é o Maurício, Fernando, né? Irmão Fernando. Nós tínhamos um trabalho muito forte ali no Jardim Leonel, uns frutos que saíram dali, e louvo a Deus por isso. Tudo isso é para a honra e glória do Deus que nós servimos, e eu tenho certeza que o pastor Nilton, o pastor de vocês, é um instrumento de Deus nessa igreja, é a ferramenta de Deus para que o nome dele seja glorificado. Então, eu estou aqui para participar das bênçãos de Deus, porque a mensagem que Deus colocou no meu coração, com certeza, seria qualquer outro pastor, ministro da palavra de Deus que estaria pregando aqui, ela seria a mesma, porque a palavra vem de Deus. Mas prepare o seu coração, deixa Deus falar com você. Amém? Vou pedir para você ficar de pé de novo, por gentileza. Pega a sua Bíblia, abra comigo no livro do profeta Isaías. Nós vamos ler um livro com um texto como referência para a mensagem. O capítulo é o de número 43, a partir do versículo 1. Isaías, o capítulo é o de número 43, a partir do versículo 1. Graças a Deus. Que a igreja continue crescendo, pastor. E que nós um dia possamos estar juntos lá na glória. Uma única igreja, a igreja celestial. Amém? Amém, irmãos? Quem achou, diz glória a Deus. A palavra de Deus diz assim. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1 em diante. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo meu nome, tu és meu. Quando passardes pelas águas, estarei contigo,
E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passardes pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim te dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque eu estou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. Trazei, ó povo cego, que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto, e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que justifiquem, e se ouça o que se diga. Verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Soberano Deus e glorioso Pai, nós oramos mais uma vez, ó, para pedir a Tua graça e a Tua unção, porque a responsabilidade é imensa. Aquilo que vamos falar tem que ter a direção do Teu Espírito Santo, tem que ter a Tua unção, Senhor, porque ao Senhor a honra e a glória. Eu não sou nada se o Teu Espírito Santo não me usar aqui agora, Senhor. E eu sei, ó Pai, que tudo que for falado aqui é para que o Senhor seja engrandecido, é para que o Senhor seja glorificado, é para que o Senhor seja adorado. Senhor meu Deus, sonda o coração dos Teus filhos. Se o Senhor ainda hoje falou comigo através da palavra, eu quero entregar aquilo que o Senhor quer falar. Então sonda o coração deles e venha de encontro à necessidade de cada um, Pai. Fala com Teu servo, com Tua serva, usa-me como instrumento nas Tuas mãos. Mas se porventura, Senhor, alguma ação maligna, algum espírito tentando bloquear a mente, impedir, atrapalhar, aquilo que não vem da Tua parte, recebe uma ordem para ir embora agora, em o nome de Jesus Cristo, e todos ouçam, aprendam e glorifiquem o santo nome do Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor, glorificando a Ele. Glória a Deus. Deus abençoe, pode se assentar. Graças a Deus. Deus está contigo. Deus está com você. Existem situações interessantes na vida que não adianta, irmãos. Situações que não adianta. Você terá que passar por elas. A vida ela é cheia de desafios, a vida ela é cheia de situações, e muitas das vezes surgem do nada, surgem de situações que jamais imaginaríamos, coisas que acabam acontecendo, vindo sobre as nossas vidas, que muitas das vezes não esperamos, e temos que passar. São desafios da vida, a vida ela traz muitos desafios, a vida ela vai revelando para nós, a nossa sequência, coisas que às vezes jamais imaginaríamos que iríamos passar, mas de todas as situações, ou em todas as questões que nós vamos passar, existe uma certeza, e é essa certeza que eu e você precisamos ter. Deus está conosco, Deus está com você, e quando Deus está conosco, não importa e não interessa qual é a situação, qual é o desafio, não importa e não interessa qual for a questão a qual você terá que passar. Isso aqui não é uma palavra profética, é uma situação
real da vida. A vida vai oferecer para você, de repente, algo que você jamais imaginaria que iria acontecer, surge. São os desafios da vida que fazem com que eu e você nos tornemos mais fortes diante das questões que vêm. Deus, Ele sonda a nossa condição, sonda a nossa capacidade, e as situações vão acontecendo, muitas das vezes dificuldades na área financeira, dificuldade na área de saúde, dificuldade no relacionamento, e são tantas que poderíamos ir a noite inteira falando das dificuldades e situações que surgem, mas em todas elas, a palavra de Deus nos garante que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, mano, não desanime, porque diante das situações que vão surgir, dos desafios, das provações, das lutas que vão surgir na sua vida, tudo vai depender muito, e a questão é de como será a sua reação diante da situação, a sua reação diante do problema, a sua situação diante da dificuldade, diante do desafio. Qual será a sua reação diante disso? Alguns reagem, eu conheço pessoas que quando vem um problema, elas reagem chorando. Ela não consegue se controlar, já começa a chorar, entra em desespero, porque está difícil, porque a situação da crise, porque o desemprego, porque lá no Rechão o pessoal reclama muito de duas coisas, que é a assistência à saúde e à segurança, que é postinho de saúde e um posto policial, e o pessoal reclama muito, reclama, e às vezes a gente vê o pessoal chorando e reclamando, e a gente vê que as pessoas, elas não conseguem olhar para a situação e buscar uma saída, e buscar uma alternativa. Então, de repente, quando surge uma situação de dificuldade, qual é a sua reação? Você chora? Chora bastante? Dá uma olhada para essa pessoa que está do seu lado. Será que ele é chorão diante do problema que surge na vida dele? Levantou, pastor, tem um problema lá em casa, pastor, ele já começa a chorar, porque o Corinthians perdeu, e aquele negócio todo, né? Mas algumas pessoas acabam ficando bravas. Conheço pessoas que ficam chateadas, que ficam iradas, que acabam tendo uma reação, não de choro, mas uma reação de raiva. A pessoa fica irritada, quer descontar no outro, que o outro acaba sendo culpado dos problemas que ele está enfrentando. Isso acontece às vezes dentro lá da sua casa, dentro da família. De repente um problema surgiu lá no serviço, tem até uma historinha que o pessoal conta aí. O pessoal conta, né? Gosta de contar história, né, Fernando? Do patrão que chega todo furioso porque a empresa não está indo bem, aí o empregado chega, ele desconta no empregado, o empregado fica furioso, vai descontar no outro empregado, e aquele empregado furioso chega em casa, desconta na esposa, a esposa furiosa desconta no filho, o filho furioso desconta no cachorro, o cachorro desconta no gato, e o gato no rato, e assim vai, porque vai passando. Irmãos, é um perigo tremendo, na hora que você sentir as dificuldades, a sua reação, é muito perigoso. Porque muitas das vezes as pessoas choram e guardam para eles, já não é bom. Mas quando ele fica irritado com a situação e quer descontar, e quer se vingar, e quer tomar uma atitude às vezes um pouco mais drástica, vem muitos problemas. Mas há tantas situações com respeito à reação. Pessoas que reagem muitas das vezes com a tristeza, pessoas que reagem muitas das vezes ficando quieto, guarda para ele. Há pessoas aqui que quando passam por dificuldades, eles não contam para ninguém. Não se abrem, eles guardam para ele, e não é bom. As dificuldades, às vezes, elas precisam ser compartilhadas com pessoas de Deus, para que Ele te ajude em oração. Você sabia que, às vezes, nós precisamos que um ore pelo outro? Mas nós poderíamos ir falando das tantas reações, mas o que eu queria que você entendesse, guarda isso no seu coração, independente da questão ou da situação, que vai ser na sua vida uma provação, uma dificuldade, uma luta, um desafio, o mais importante diante dessas situações é que você e eu estamos na presença de Deus. E se Deus, segundo a sua palavra, diz: eis que estarei contigo, Deus vai com você naquela hora mais difícil, Deus vai com você naquela hora mais ruim, Deus vai com você naquela hora que você está passando pelas maiores provações, Deus vai estar com você. Esta é a sua diferença nas reações que nós vamos tomar. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando vier as dificuldades, você não vai chorar num canto, você não vai ficar com raiva, descontar na família, você não vai ficar emburrado lá num canto, você vai dobrar o seu joelho e colocar na presença do Deus que tudo pode. E quando você coloca na presença de Deus, Ele age ao seu favor, em o nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, glorificando a Ele. Agora, existem desafios
que são tão exclusivos de cada um de nós. Desafios que só você vai ter que passar. Essa pessoa que está do seu lado não vai passar por você. Essa pessoa, talvez próxima, que você vive com ela, não passa, muitas das vezes, por algo que você tem que passar. Existem situações que eu vou ter que passar. Há um mês atrás, mais ou menos, um pouco menos, um irmão da nossa igreja, muito usado por Deus, meu tesoureiro, pessoa muito abençoada, inclusive é ele que estará pregando hoje lá, já está pregando. Ele recebeu a notícia de uma sobrinha dele, 26 anos, uma pedra na vesícula, ela andou, atingiu o pâncreas, né, foi isso? E teve uma infecção generalizada, 26 anos, ela entrou em óbito, morreu. Eles foi toda aquela comoção, toda aquela situação, fizemos o velório, na sexta-feira, sepultamos ela, saindo do cemitério, eu abracei ele, conversando com ele, chegou um outro familiar dele, contando de um outro sobrinho dele, que tinha desaparecido, saiu de casa, de madrugada, 3 horas da manhã, oramos ali no cemitério mesmo, em favor do rapaz, mas infelizmente ele já tinha se enforcado, ele tirou a vida, de uma maneira assim que não dá para explicar, não sei se você foi ver, né, ficou ruim, uns par de dias de ter visto, o rapaz se enforcou numa altura menor que esse púlpito, praticamente uma entidade maligna tirou a vida dele, e aquele irmão que já tinha sepultado a sobrinha, teve que sepultar o sobrinho no outro dia. Eu pensei comigo, como que ele vai resistir isso? Como que ele vai conseguir passar por essa situação, com a família? Ele cuidou de tudo. No sábado, ele sepultou o segundo sobrinho, mas no domingo ele já estava lá para louvar a Deus. E eu comecei a pensar, meu Deus, tem coisas que não adianta, é exclusivo da pessoa, pastor. É exclusivo, o senhor vai passar e eu não vou passar. O senhor vai passar, irmão Teleco, e ninguém vai passar. Você vai passar, Alex, você já passou, ninguém vai passar. É coisa exclusiva sua, exclusivo seu. Mas uma coisa que eu queria que você guardasse no seu coração, independente se é único seu, é você que vai ter que passar. Muitas das vezes não vai ter seu pai, sua mãe, não vai estar o pastor, não vai estar sua esposa, os seus filhos, você vai estar lá sozinho de pessoas, mas Deus vai estar com você. Deus vai estar do seu lado, Deus vai te acompanhar na situação, por mais difícil que seja. O mais importante, muitas das vezes não é a presença física de pessoas ao nosso lado, mas é a presença espiritual do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então o maior de todos vai estar do seu lado, meu irmão. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu pude entender que Ele tem algo especial para alguém aqui nessa noite. Escute, o que você tiver que passar, muitas das vezes essa pessoa do seu lado não vai passar por você, é você que tem que passar, mas o mais importante é que Deus vai estar com você, independente da situação. Há casos, e não adianta, ninguém pode ir. Pedro e os discípulos, eles estão num barco, atravessando o mar, Jesus fala para eles, vão, e depois eu vou. Você conhece a história. E lá no meio do mar, o barco tem uma tempestade tremenda, e o barco está sendo assolado pela tempestade. Eles entram em desespero, o barco vai afundar. Eram pescadores, acostumados com o tempo, então aquela tempestade, ela era sobrenatural, ela assustou todos eles. E se você ler a história, você vai ver que eles estão com medo, gritando, assustados. E de repente eles olham no meio das ondas, vem um vulto branco, um deles grita, é um fantasma. Aí lá no meio da tempestade, eles escutam, aliás, Pedro escuta uma voz no meio da tempestade. Irmãos, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. As pessoas deixam, muitas das vezes, passar batido uma palavra. Muitas das vezes elas não prestam atenção. Deus está falando, Deus está revelando. E muitas das vezes é no meio das dificuldades, é no meio da provação, dos desafios que Deus vai falar com você. E quando está tudo certinho, a gente se acomoda. Mas quando vem as lutas, a gente busca. Tem gente que ora muito quando tem luta, mas não ora nada quando está tudo bem. Pedro, ele teve a sensibilidade de ouvir Jesus dizendo, sou eu, não temas. E aí, irmãos, o impressionante foi que Pedro chega na margem, perto da borda do barco, e ele diz, mestre, é tu mesmo? Manda eu ir ter contigo andando sobre as águas, porque Jesus vinha andando sobre as águas. Irmãos, era exclusivo de Pedro aquela situação, nenhum dos outros discípulos, ninguém mais ali poderia fazer o que ele fez, ou ir com ele. Ele ouviu Jesus dizendo, vem, ele sai do barco e começa a andar sobre as águas. Escute, era o desafio dele, quando ele sai do barco, ele começa a andar sobre as águas, ele vai ao encontro de Jesus. Pense comigo,
Se os discípulos que estão lá no barco descem do barco para ir atrás de Pedro, encontrar com Jesus, eles iam morrer. Eles iam se afogar. Era Pedro que tinha que ir, era o desafio dele. Era desafio de Pedro. Ele ouviu Jesus, ele estava entendendo que ele tinha que ir ter com Jesus. Você está entendendo, meu irmão? Tem coisa que é você que vai ter que passar, é você que vai ter que enfrentar. Você está com medo porque, se Deus está falando, Ele vai cumprir com a promessa sobre a sua vida, e vai te dar livramento em nome de Jesus. Porque quando Pedro saiu, irmãos, tem hora que não adianta você esperar ajuda. Escute só, tem hora que não vai adiantar você achar que alguém vai se levantar para te ajudar. Que muitas das vezes quem te ajuda, lá na frente cobra. Quem te ajuda hoje, amanhã ele vai dizer, um dia eu fiz, agora eu quero que você faça. Infelizmente o ser humano às vezes faz isso, mas Deus não. Sabe o que Deus fala? Deus fala, eu já fiz por você. Eu já fiz por você. Agora é a sua vez, é a sua parte. Quando Pedro vai encontrar com Jesus, é lógico que você conhece a história que ele teve medo, ele começou a afundar, mas só que ele estava no lugar certo, o desafio era dele, a postura teria que ser tomada por ele, não eram os discípulos que estavam no barco que sairiam, mas era ele que tinha que ter saído, porque ele ouviu Jesus, e quando ele sai e começa a afundar, porque tem horas que parece que as coisas não vão dando certo, e aí vem os problemas, vem os desafios, e a gente parece que vai desanimando, vai desistindo, mas enquanto você estiver perto daquele que está andando sobre as águas, é Jesus, Ele estende as mãos, e não vai deixar você afundar. Ele segurou na mão de Pedro, levantou Pedro, e agora, junto com Jesus, eles caminham para o barco, e a tempestade cessou, vai passar em nome de Jesus, na sua vida e na minha, toda luta será vencida, em nome de Jesus. Meu irmão, gente, como é bom servir a Deus. Bata no peito assim, ó. Eu tenho Jesus em minha vida. Não tem jeito. Deixa eu lhe contar algo muito importante que talvez você já saiba, mas não tem nada que possa te resistir. Não porque você é maior, não porque você é melhor, mas porque você tem o melhor sobre a sua vida. O melhor está sobre a sua vida. Está entendendo? A gente olha para as dificuldades, a crise. Sabe, quando eu fui para o Rechan, 10 anos atrás, você lembra? Fizemos tinha cabelo, fizemos um último culto aqui numa terça-feira, né? Não, acho que foi você que pregou, nem lembro mais. Mas a gente, o pastor André chegou para mim e disse, Nilton, você vai para o Rechan. E eu disse para ele, vou orar, vou fazer lá no Rechan. Aí eu vindo para casa, encontrei uma pessoa, não lembro quem é, irmãos. Uma pessoa me encontrou na rua e disse assim, fiquei sabendo que você vai para o Rechan. Falei, vou. Rapaz, não vá para lá. Você vai levar sua família para lá. Você vai ficar perdido lá, rapaz. O lugar lá não tem nada. O lugar lá é um buraco. Olha que falaram de lá. Lá tem um rapaz chamado Zé Carlos. Não, brincadeira, não falou nada. Lá só tem buraco. Lá não tem serviço. Lá e desfez, irmão, sabe? E eu... meu Deus do céu, aqui eu era presidente de jovens, trabalhava com jovens, era diácono, já era pastor auxiliar, já tinha um ponto de pregação, estava tranquilinho, enfim, agora ir lá para o Rechan, era o desafio que Deus colocou na minha vida, e eu fui orar, e um dia, na terça-feira, última terça-feira, Deus mandou um assembleiano aqui, um irmão da Assembleia de Deus, irmão Rogério, missionário Rogério, já pregou na minha igreja. Ele ia indo para a Assembleia de Deus, Deus falou com ele lá fora, falou, entra aí que você tem um recado. E ele veio falar comigo, falou, viu, Deus manda dizer para você que o Rechan é um lugar jóia. Lá tem emprego, lá tem isso. Falei, opa. E aí eu fui para lá, irmãos. E Deus tem abençoado a minha vida, tem abençoado a minha família. Quero dizer para vocês, não é fácil, e não foi fácil, e não tem sido fácil. Mas Deus tem transformado o difícil em bênção. Não tenha medo de desafio. Ei, não tenha medo de desafios. Mude. Tem coisa que você precisa mudar, rapaz. Tem coisa que você precisa mudar, minha irmã. Às vezes a pessoa fica sempre na mesma e nunca toma uma atitude, nunca resolve. O tempo vai passando, gente. Vocês lembram quando eu não tinha cabelo branco? Você lembra, gente? Lembra quando eu era fininho? Passou, gente. Já estou aqui. Você é avô já. A Gabriela está grávida. Amanhã eu vou saber o que é. Passou o tempo, gente. Mas a presença de Deus continua a mesma. Quero dizer para vocês, eu tenho toda uma história
Se eu olhar para trás hoje, lá no Rechan, e se Deus falar, você vai embora daqui para outra cidade, eu tenho uma história de um desafio que um dia eu enfrentei e escrevi lá. Uma igreja construída, membros, pessoas batizadas, pessoas salvas para a glória do Deus que nós servimos. Não tenha medo dos desafios. Tinha um rapazinho, 16, 17 anos, chamado Davi, recebeu uma unção para ser rei. Ele recebe unção para ser rei, gente. Ficou algum tempo na casa do pai, o povo dele entrou em guerra contra os filisteus, estava em guerra, os filisteus entrincheiraram de um lado, o povo de Israel se entrincheirou do outro, e ele, obediente ao pai, Jessé, vai ver os irmãos, e levar recado para os irmãos, e trazer recado para o pai, levar uma comidinha lá para os capitões, ou os capitães, e aí, ele chega e vê que há um vale muito grande entre um exército e o outro, e tem um grandão lá de quase 3 metros de altura, e ele está andando no meio do vale, dizendo, tem homem aí para me enfrentar? E aí ele fala para os soldados de Israel, pastor, quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Quem é esse que não tem a marca do povo de Deus, que está afrontando o povo de Deus? Ele não aceitou a afronta. Você não pode aceitar na sua vida afronta, você não pode aceitar afronta contra a sua igreja, contra o seu pastor. Ai daquele que falar do seu pastor, defenda a sua igreja, defenda o seu pastor. Quando ele ouviu aquilo, ele falou, não, esse gigante, esse cara aí, o que ele está pensando? Ele é um rapazinho, sabe, Luciano? Não era tão grande, não. Eu gosto dessa mensagem, não sei porquê. E aí, o soldado falou, viu, o rei falou o seguinte, que quem lutar com esse gigante e vencer, o rei vai dar isenção de imposto, vai dar presentes para ele e vai dar a filha dele em casamento. E eu preguei essa mensagem na igreja, irmãos, e o meu genro escutou. Da mãe, rapaz. Aí ele chegou lá em mim e falou, viu, ó, já derrubei gigante, agora eu quero a sua filha. É assim, Adriano, vai vendo. É desse jeito, fica esperto. E aí o irmão dele desfez dele. O Abinadab, se eu não me engano, chegou para ele, rapaz, a quem deixaste aquelas poucas ovelhas para vir aqui ver a batalha? Você é um curioso. Ele falou, mas o que eu tenho contigo? Só estou falando, está afrontando o nosso exército, eu vou lutar contra ele. Sabe, gente de coragem, gente que tem coragem. Você precisa ser assim, porque você tem Deus na sua vida. Coragem, meu irmão. Frente, não tenha medo. Eu acredito que Deus, hoje eu ouvi uma mensagem do pastor Cláudio Duarte, ele falou um pedaço desse trecho, e ele começou a ilustrar a situação, eu fiquei pensando, é bem assim mesmo. Eu acredito que Deus olhou para Davi aquela hora, Davi desafiando o gigante, e Deus olhou, mas eu ungi você para ser rei, não ungi você para ser matador de gigante. Mas só que Deus estava com ele, e se Deus estava com ele, ele podia fazer o que ele quisesse. Ô meu irmão, você está entendendo? Se Deus estava com ele, ele tinha uma unção sobre a vida dele, ia ser o futuro rei de Israel. Ele tinha uma promessa sobre a vida dele. Você acha que Deus iria deixar ele perder para o gigante? Irmãos, pela lógica, vamos pensar assim de uma forma clara e lógica. Ele ia perder de feio, quase 3 metros de altura o homem, uma lança tremenda, um escudo, uma espada que cortava até a água. Lógico que Davi ia perder, irmãos, ele só tinha um estilinguinho com uma pedra. Mas acontece que ele tinha Deus. Quando ele foi enfrentar o gigante, depois que ele tentaram vestir a armadura do rei, não deu certo, ele pegou as 5 pedras, colocou lá na sacolinha dele, pegou o estilinguinho dele e foi lá. O gigante dá uma olhada para ele e fala, aí, acaso eu sou algum cão para me enfrentar com paus e pedras? E falou para ele, vou pegar a sua carne e vou jogar para os cães. E aí vem a autoridade daquele que confia em Deus, a autoridade daquele que crê em Deus. Quando vem os desafios, aquele vale era o desafio de Davi. Aquele vale, ele representa muitas das vezes a sua luta, que muitas das vezes você vai entrar num vale e vai ter gigantes lá que vão te desafiar, gigantes financeiros, gigantes do problema de saúde, gigantes do relacionamento, e muitas das vezes o inimigo tem trabalhado nessa área do relacionamento, tentando destruir dentro da sua casa, sua família, seus filhos, a empresa onde você trabalha. São tantos os problemas que são os nossos gigantes, que nós os colocamos diante deles no vale. Mas a sua postura de filho e de filha de Deus é que vai determinar o que vai acontecer na sua vida. Ou seja, a sua postura de confiança em Deus é que vai determinar a sua vitória. Quando Davi, ele se posiciona diante da afronta do gigante, e o gigante diz para ele que vai matar ele. Escute, eu sairia correndo diante dessa situação. Eu acho que eu saía correndo. Imagine só. Uma vez eu corri do Nauci, né? Eu saía correndo.
Mas a verdade é, irmãos, que Davi, ele se coloca na postura correta. E deixando as brincadeiras de lado, é essa a postura que nós devemos ter. Problema, você vem contra mim com todas as suas forças, com suas enfermidades, com seus problemas no relacionamento, com seus demônios, com suas tentações, com suas provações, com toda sorte de problema. Mas eu vou contra ti, em o nome do Senhor dos Exércitos. O Deus a qual eu sirvo e que está sobre a minha vida, é Ele que me vai dar vitória em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor, glorificando a Ele. Ah, irmãos, se você tem a unção de Deus, você acha que Deus vai deixar você perder? Você não foi ungido para ser um derrotado, você foi ungido para ser um vencedor. Ah, meu irmão, Deus não te chamou para esta igreja, escute, Deus não te tirou lá do mundo. Tem pessoas aqui que estão desanimando, escute só, Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você, não desanime, não desista, erga a sua cabeça, porque Deus te chamou para ser bênção, para ser vitorioso, para alcançar sucesso, para progredir, para a honra e glória do nome dEle. Ei, vai desistir agora? Lembra quando Deus falou com você pela primeira vez? Ele te disse: filho, você é meu, eu te chamei. Não desista, meu irmão, não desista. Desafios e dificuldades todos nós temos, e alguns são particulares de cada um. Ninguém quis entrar com Davi lá no vale para lutar contra o gigante. Ele foi sozinho. Todo o exército de Israel estava de um lado, os filisteus do outro. Ele foi sozinho, não tinha nem a armadura do rei Saul serviu nele. Era a oportunidade dele de marcar a sua história. Deus vai colocar no seu caminho a sua oportunidade, não tenha medo. Deus vai colocar no seu caminho, escute, Deus vai colocar no caminho da sua história a sua oportunidade de enfrentar o seu desafio, o seu gigante, mas ele vai cair em nome de Jesus. Vai cair em nome de Jesus. Aleluia. Sabe que eu sempre conto, meus irmãos sabem disso. Um dia uma médica disse para minha mãe: leva ele para casa que ele vai morrer. Os pulmões estavam apodrecidos, uma pneumonia. Lá nós falamos pneumonia, mas é uma doença que deu no pulmão. Você lembra? Cadê o Luiz? Levanta a mão aí, Luiz. Você lembra, né? E a médica disse que eu ia morrer, irmãos. A sentença foi morte. E quando eu voltei para casa, eu lembro que eu deitei de costas, o travesseiro nas costas, tentando colocar numa posição que eu pudesse respirar, e eu comecei a orar. Eu vi o desespero da minha mãe, pai ali, e eu comecei a orar, e eu lembrei de uma oração que eu ouvi aqui, e Deus está trazendo a minha memória agora, que foi minha irmã que dava aula na escola bíblica, a Irene, e eu ouvi ela, uma oração que ela ensinou às crianças aqui. Eu tinha 7 anos, e naquela oração, com pouco ar, que conseguia respirar, pouquíssimo ar, estava sentindo a vida se esvair. Eu lembro que eu orei: Senhor, eu quero, como os passarinhos voam livre, eu estou aqui preso, como se estivesse preso numa gaiola. Eu queria ser livre e voar livre como esses passarinhos que voam livre. Uma oração de criança. E naquela oração, a última coisa que eu disse foi: Senhor, se o Senhor me tirar dessa, eu quero ser um pregador da sua palavra. Eu acho que Deus me tirou, pastor. Já se passaram quase 40 anos em cima disso, e Deus me tirou daquela situação. E eu estou aqui dizendo: Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior. Não tenha medo dos desafios, Deus é maior. Para encerrarmos, Deus agiu na vida de 3 homens que enfrentaram um grande desafio: Sadraque, Mesaque e Abednego. Eram homens que andavam com Deus, assim como você anda, se você anda. E eles foram parar na Babilônia, diante de uma situação em que a nação de Israel tinha sido dominado pelos babilônios. Eles foram levados para lá para serem escravos, mas com a presença de Deus na vida deles, eles se destacaram lá, e se tornaram pessoas importantes, influentes, com destaques na corte do rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor, influenciado talvez por um sonho que ele tinha tido, ele construiu uma estátua, colocou na província de Dura, numa praça, e ele disse: vamos inaugurar essa estátua.
e vamos chamar todas as autoridades, eles virão aqui, no dia da inauguração, tocará os instrumentos, eles vão se prostrar e vão adorar a estátua. Essa será o dia da inauguração. Vieram todos, e os 3 estavam lá. Tocou-se a primeira parte dos instrumentos, foram tocados, e todos se prostraram. Mas de repente alguém olha, está lá os 3 de pé. Irmãos, era só uma ajoelhadinha, né? Não custava nada. Mas eles não se prostraram diante daquele desafio. Eles não se curvaram diante daquele desafio. Escute bem. Eles não se curvaram diante daquele desafio. Eles não se prostraram. É lógico que por causa disso, alguém viu e já levou ao rei e falou: olha, os 3 que vieram lá, os hebreus, eles não se prostram diante da sua ordem. E o rei tinha uma determinação, que eu considero uma determinação fajuta, porque ele o obrigava. E ele mandou construir fugiu da memória o nome do negócio, fornalha, e naquela fornalha, quem não obedecesse seria jogado. Olha só, mas que ideia. Aí, os 3 de pé, levam ao conhecimento do rei, falam: rei, os 3 não se prostraram. E quando eles chegam na presença do rei, o rei pergunta, e eles dizem: rei, fica sabendo hoje, e nós não vamos te obedecer. E o rei falou: olha, vou mandar aquecer 7 vezes mais, vocês têm que obedecer, vão ter mais uma chance. Irmãos, o inimigo muitas das vezes tenta negociar conosco. Ele vai tentar negociar com você. Olha, é só uma olhadinha, é só uma baixadinha, é só uma escutadinha, é só uma palavrinha. Escute, fique firme nas suas convicções, fica firme na sua fé, não desista de servir a Deus. Irmãos, vai vir luta sim. Escute, eu não estou aqui criando uma história que não existe, é a realidade. Virá lutas, virá dificuldades, mas em todas elas fique firme, porque Deus vai estar com você. Fica firme, fica firme. Quando eles ouviram o rei afrontando, dizendo: não, se vocês não se prostrarem, vai ser jogado dentro da fornalha, não tem jeito. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, nós não vamos nos prostrar. Sabe o que eles estavam dizendo? Dizendo assim: se Deus me der vitória sobre essa questão, Ele vai ser Deus. Mas se Deus não der vitória sobre essa questão, Ele vai continuar sendo Deus. E sabe que muitas das vezes você acha que tem que acontecer do seu jeito. Porque quando você entra diante de uma situação, você olha para trás e fala: por que eu estou nessa situação? Por que o irmão fulano de tal conseguiu e eu não? Por que ele comprou e eu não? Por que ele tem e eu não? Irmãos, escute, se acalma, se aquiete. Deus tem para você o que Ele preparou para você. Porque o que Ele preparou para o seu irmão é do seu irmão. Assim como os seus desafios são para você, não são para os seus irmãos. Porque quando eles estavam ali, Deus poderia ter livrado-os da fornalha. Claro que Deus poderia ter feito isso, pastor. Não vai entrar na fornalha, porque eles obedeceram. Já manda os anjos lá, extermina todas as situações, mata o rei Nabucodonosor, tira eles de lá. Mas Deus não fez isso. Deus permitiu que eles fossem levados à fornalha. E um detalhe: quando eles foram levados à fornalha, eles foram amarrados com sua roupa. 3 soldados fortes pegaram eles, levaram na fornalha, jogaram eles lá dentro. Os 3 soldados morreram, eles caíram lá dentro. Agora, eu fico imaginando a postura do rei, olhando a fornalha, o fogo 7 vezes mais aquecido. A fornalha era sobremaneira acesa, quente, que os 3 soldados morreram na entrada da fornalha, mas os 3, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram lá dentro. O rei está olhando o fogo queimar, e de repente ele começa a olhar e começa a contar: 1, 2, 3, 4. Ele chama as pessoas ali, os seus súditos vêm: dá uma olhada. 1, 2, 3, 4. E ele fala: mas não foram 3? Jogamos 3, mas tem um andando com eles dentro da fornalha. Tem um andando com eles no meio da dificuldade. Agora eu pergunto para vocês, irmãos: vocês acham que o rei teria coragem de entrar lá dentro? Quem teria coragem de entrar lá dentro? Eles poderiam chamar: rei, entra aqui um pouquinho, vem tomar uma sauna com a gente aqui. Eles poderiam chamar: vocês que nos entregaram, entre aqui. Ninguém iria entrar, porque era eles que estavam lá. O desafio era deles.
E tem mais, quem estava com eles lá, comanda a água, onde Pedro andou sobre elas. Quem estava lá, comanda a natureza, que fez com que a pedra atingisse o gigante. Quem entra lá, comanda o ar, comanda a terra. Quem entra lá, comanda o fogo. Quem entra lá, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que anda com aqueles que o temem, que anda com aqueles que o servem. Quem estava na fornalha com eles, é da Deus. Você está entendendo? O desafio não era para Daniel, porque Daniel não estava nem na história. Se você pegar, onde que estava Daniel? Não sei. Não conta a Bíblia. Mas o desafio era de Sadraque, Mesaque e Abednego. Você está entendendo? A fornalha era para eles. Era lá dentro da fornalha que Deus iria mostrar para eles um poder sobrenatural sobre toda a natureza, sobre qualquer que seja a situação. Deus é maior. Deixa eu lhe falar uma coisa. Mais uma vez eu quero lhe dizer, o que você tiver que passar, o seu irmão não vai passar por você, mas aonde você estiver, Deus vai estar com você. Pessoas aqui que vão receber nesses dias a notícia de um grande desafio. Não tenha medo, não se entristeça, nem se aborreça e nem fuja. Deus vai estar com você. E se Deus estiver com você, Ele termina dizendo na sua palavra: agindo eu, Deus, agindo eu, Deus, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir a bênção sobre a sua vida, porque Deus vai estar com você, aonde você for, o que você tiver que passar. O maior de todos, o Rei, o Senhor, maravilhoso, Ele vai estar com você, e vai te dar vitória em nome de Jesus. Aplaude ao Senhor glorificando.